Queridos, nós então estamos hoje no tema de andando em santidade como Jesus. É um termo que nós precisamos definir um pouquinho sobre esse termo, andando em santidade, né? Nós estamos usando o livro Andando nos Passos de Jesus Cristo, e a gente vai seguindo aqui os roteiros, colocando algumas coisas a mais que a gente estuda, né, para compor ou dar um pouco mais de volume às informações, mas esse é o conteúdo. Nós já postamos isso no grupo da igreja, e está aí no WhatsApp. Aqueles que não estiverem no grupo da igreja, depois procure com a gente, procure-nos para você ser inserido, independente de ser membro ou não da igreja. E aqueles que tiverem acesso aí, lembrar onde estão, se puder repetir no grupo, tá bom? É bom para que os irmãos possam acompanhar aqueles que puderem. Então, a lição define que o santo, né, pertence, ou é pertencente, ou vindo de Deus, santificado, consagrado ou separado para Deus. Então, basicamente, a palavra santo significa separado, consagrado, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. E eu coloquei aí no slide uma frase que ele coloca muito claramente, dizendo que viver em santidade é viver para os propósitos de Deus, para agradar a Deus. Basicamente essa consagração. Eu fui convertido, eu fui separado por Deus para a santidade, ou seja, fui consagrado para viver para Ele. Como disse o reverendo Sérgio, é um grande privilégio os senhores e as senhoras estarem aqui hoje, eu também. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Quando Cristo morreu por nós, como diz a teologia reformada, ele não morreu em vão, nenhuma gota do sangue dele foi derramada na terra em vão. Cada gota, fazendo uma metáfora, tinha um nome, né, específico, e um desses nomes era o meu e era o seu. Você que é convertido, foi salvo por Jesus Cristo. Então, uma vez convertidos, salvos por Ele, nós vivemos para Ele. Essa é a essência do cristianismo, viver para Cristo, e não como uma mensagem qualquer, como se fosse uma opção qualquer. Nós, como pais, por exemplo, não podemos deixar que os nossos filhos, que estão debaixo do nosso cuidado, como disse o reverendo Sérgio, falando do culto doméstico, daquela consagração que precisamos fazer em família, dizemos, estamos aqui com mais uma opção. Quando você crescer, você decide se essa é a opção, e depois você pode, quem sabe, escolher outro caminho, porque há vários. Não, nós estamos nos reunindo em torno da Bíblia, porque temos a certeza absoluta que esta é a mensagem única e verdadeira. Não há outro Salvador a não ser Cristo Jesus, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus, e portanto essa é a nossa única regra de fé e prática, é a nossa única opção. E quando nós estamos estudando aqui, vamos perceber claramente como esse caminho é tão sério, tão importante, e como ele foi tentado ser obstruído de alguma maneira, porque obviamente era a derrocada final do inimigo. Mas viver em santidade é viver para os propósitos de Deus, para agradar a Deus, em vez de vivermos para os nossos próprios interesses. Mas como é que nós podemos viver em santidade? Santidade não é legalismo. Santidade não é seguirmos algumas leis. Não pode isso, não pode aquilo. Não, santidade não é aquilo que os judeus faziam. Bom, nós vamos obedecer os mandamentos de tal maneira que vamos ser pessoas tão justas que Deus vai nos dever o céu. E obviamente que isso foi um fracasso, né? Desde o início, lá em Adão, nós vamos ver isso. Foi um fracasso porque nenhuma pessoa consegue seguir de forma de per si, sozinho, todas essas regras. Eles vão falhar. Tem um videozinho, me lembrei agora, se não poderia ter colocado, né? O cara legal, né? Ele diz, eu sou um cara legal, né? Mas como assim? Não, nunca matei, nunca roubei, né? Nunca fumei, nunca menti. Tá, você nunca contou nenhuma mentiria? Nenhuma na vida? Uma sim, claro.
umazinha, né? Assim, diga que eu não estou. Diga. Então, quem mente é o quê? O mentiroso. Você nunca roubou? Não. Nem uma coisinha lá na escola, quando você era pequenininho, trouxe para casa. Uma coisinha assim, coisa boba. Quem rouba é ladrão. Então, só por essas duas, nós já não somos justos. Imagina pelos 10 mandamentos. Nós vamos quebrar, não tem como. Por isso que a lei nos aponta para Cristo, para a nossa justificação. Ele cumpriu toda a lei. Então, a santidade não é legalismo, porque nós não vamos conseguir seguir, obedecer toda a lei integralmente, sem falhar nenhuma vez do início da nossa vida até o final. Santidade também não é hipocrisia, não é? A gente, como disse o pastor, temos o nosso nome escrito no livro da igreja, da vida não, no livro da igreja, então, poxa, tem a carteirinha de membro, inclusive estou no grupo do WhatsApp da igreja, Senhor. Daí, né? Diz o Senhor, nem todo aquele que o louva, Senhor, Senhor e tal, entrará, porque isso é verbalização sem um compromisso até o final, até a vida, como aquele texto de Lucas que nós lemos no início, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima da vida. Apocalipse fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei-á. O que é fiel até a morte? Não é só, tem esse aspecto de sermos fiel até quando ficarmos velhinhos e morremos, até quando morremos, mas ali a ênfase é, seja fiel até diante da morte, da possibilidade de morrer por causa dessa fidelidade. É essa a ênfase do texto, seja fiel até diante da possibilidade de morrer por causa desta fidelidade a Deus. Portanto, santidade envolve mais do que simplesmente demonstrarmos publicamente isso. Ou moralismo não é seguir uma série de regras morais. Eu sou uma pessoa honesta, eu estava assistindo um reality show, o pessoal largado lá no Alasca, não é? E aí teve um momento de um grupo lá, roubaram o outro, ficou uma coisa estranha, né? E um saiu do jogo porque disse, eu não vou fazer parte disso, as minhas regras morais não me permitem. Ok, perfeitamente. E essa questão da moralidade é algo que Deus coloca no nosso coração, né? Não é algo que nós temos de nós mesmos, não é resolver, isso está errado, é algo, como diz, esse senso moral, uma prova da existência de Deus, porque nós de nós mesmos não temos condição de dizer que roubar é errado, é algo externo, Deus colocou em nossa consciência, mas ele pode muito bem ser honesto, não quebrar as suas regras morais, mas fazer isso porque ele é um cara honesto, foi criado assim, sem estar relacionado com Cristo, basicamente. Obviamente que nem toda pessoa que tem regras morais é um cristão, mas todo cristão deve ter essas regras morais por causa da santidade, dessa consagração. E não tampouco religiosidade, nós estamos aqui simplesmente cantando, louvando a Deus e às vezes até brinco, né? A gente ergue as mãos, seja engrandecido, olhando para cima, bom, ali tem um fio solto, sabe, assim, meio que uma coisa que a gente faz porque está todo mundo fazendo, sem termos de fato o reconhecimento de que Ele é engrandecido e não importa mais nada. Portanto, santidade não são estas coisas. Como é que nós podemos então viver para agradar a Deus? Vida santa é viver para agradar a Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa função. O reverendo Sérgio falou há pouco da dificuldade que temos às vezes em igrejas acontece isso, sabe? Eu também vou inteirar 20 anos de pastoreio, ele 22, agora em 2003, final de dezembro de 2003. E a gente sempre está lidando com isso, às vezes você levantar pessoas para trabalhar junto com a gente e tal, aí de vez em quando tem alguns que falam assim, pastor, eu não vou mais fazer esse trabalho. Por quê, querido? As pessoas não estão reconhecendo o meu trabalho. Aí eu digo, mas quem é que precisa reconhecer o seu trabalho? Não é? Quem é que precisa reconhecer o seu trabalho? Às vezes a gente até
para continuar, as pessoas nunca fiz isso, mas tem gente que faz isso. Não, faz o seguinte, nós vamos chamar você lá na frente, no dia, e vamos levar uma placa de reconhecimento de serviços prestados à igreja. Né? Aí faz aquela placa, entrega e o camarada, agora eu continuo, porque estão reconhecendo, tem até a placa, né? Serviços prestados. Não, vida santa é viver para agradar a Deus, para servir a Deus, e para que Ele, na verdade, quando a gente vê a Bíblia, né, o John Piper, no livro Não Somos Profissionais, ele destaca que, se a gente for pensar bem, Jesus não quer ser servido, inclusive ele diz, eu vim para servir. Ele não precisa, ele já é servido de forma perfeita, mas nos dá esse grande privilégio de podermos dizer, estou aqui para servir a Cristo. Isso é muito importante. Portanto, santidade é viver para agradar a Deus. Vamos ver então Jesus, né, porque ele é o modelo, num tempo, como diz a lição, muito difícil, muito penoso de sua vida, e como essa santidade destaca, essa consagração é exemplo para nós mesmos. Qual é o cenário que nós vamos observar? Né? Como é que a gente pode viver em santidade? O cenário é Lucas capítulo 4. Vamos abrir lá, por favor? Lucas capítulo 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Versículo 1 a 14. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, lá em cima, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. E em outros textos, você vai perceber que Jesus então foi servido por Deus mesmo. A primeira cena que nós temos, o cenário principal, logo no início, logo depois de Jesus ser batizado, e de ouvir, de que todos ouvissem claramente que ele era o Filho amado, em quem o Pai teria prazer, tem prazer, e ele então começou o seu ministério público. Ele então, como homem, ele é levado por Deus, pelo Pai, para ser tentado. Ele é 100% homem, totalmente Deus. Às vezes eu falo 100% homem, 100% Deus. Eu vi uma criança perguntando ali fora para o professor, se ele é 100% e 100% homem, 100% Deus, como é que ele é 200%? Né? Ele fala de completude, né? Ele é totalmente homem, totalmente 100%, para dizer que ele é plenamente homem, plenamente Deus. Não é? Essa é não há separação das duas naturezas, um some para que o outro desapareça e assim por diante. Ambas as naturezas de Cristo estão ali, já estudamos isso no passado e certamente esse tema voltará em alguma outra ocasião. Mas ele então, como homem, é tentado e ele vai para se consagrar, para preparar para o seu ministério, dando exemplo de jejum diante dos desafios que precisamos enfrentar, da oração face aos nossos
desafios que temos. Então ele está lá logo depois daquele batismo, e ele então experimentou ali no batismo o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, e foi então para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo conduz Jesus Cristo para um propósito específico, de ficar frente a frente, né? Diante dos seus desafios. Então, a lição destaque, eu apenas sistematizei de forma mais sucinta aqui, né? O Espírito Santo conduz Jesus ali com esse propósito específico para ficar frente a frente com Satanás. E aqui eu apenas destaco da lição uma coisa que para mim é mais do que isso. Ele foi levado ali para ter prazer no Pai em face dos desafios, não especificamente porque era para enfrentar Satanás, e sim para ele ter prazer nesse momento de oração, de jejum, de preparação, de ter, olha, eu vou começar um trabalho muito importante, e eu preciso de Deus, eu preciso do Pai, mesmo sendo o próprio Deus, mas ali ele estava também com a sua natureza humana sendo testada. Aí vem a questão da justificação, como já falamos. Deus se fez homem porque o homem fracassou naquilo que precisava triunfar. E aí, como homem, ele triunfou em todas as coisas que o homem fracassou. Todas. Não pecou em absolutamente nenhuma das leis impostas. Ele é justo, o único justo que triunfou e, portanto, se torna o nosso justificador. Nós somos justos por causa desse justo que, como homem, triunfou em todas as coisas, todos os aspectos da lei. Em nenhum tio, nenhuma vírgula ele quebrou. Mas ele dá exemplo o tempo todo, que isso, obviamente, não vou entrar nas questões do posso pecar, não posso pecar, esse é outro aspecto, mas ele nos dá exemplo como homem de que precisamos de Cristo, da consagração, dessa santificação para cumprir os propósitos que nós temos na nossa missão. Portanto, ele foi ali para ter prazer em face dos desafios. Então, 3 questões, ele foi um tempo de contemplação de sua missão nesse mundo, foi um tempo de comunhão com seu amado Pai Celestial e, em terceiro, um tempo de preparação para o seu ministério público. Tudo isso estava aí no bojo, no conjunto da obra desse jejum de 40 dias. A preparação do enfrentamento dos desafios. Vamos começar um negócio aí, o que é para fazer? Vamos embora. Deixe-me ter comunhão com o meu Pai, e me preparar, e me fortalecer, e contemplar a face do Pai. E ele sempre fazia isso. No próprio Getsemane, antes da cruz, ele fez isso. Numa outra vertente, agora chegou a hora da separação, terrível que vai acontecer, e chegou a pedir, se possível, afasta de mim a necessidade de fazer isso, mas não seja o que eu quero, e sim a tua vontade, é o sempre que ele quis fazer. Portanto, ele foi aí nesse momento. Então, Satanás começou o ataque, veio então nesse momento, e quando Jesus estava com fome, teve fome, porque, obviamente, como um ser humano, teve fome, e aí é onde Satanás entra na história. Vamos começar pela fraqueza física, Teve fome, e então, interessante aqui um adendo, só um pouquinho sobre essa questão do jejum. Às vezes nós falamos assim, não, vamos jejuar, vamos, não, mas eu não posso ficar sem comer, então vou jejuar de Coca-Cola, vou jejuar de televisão. Já viram isso? Já fizeram? Eu já. Vamos jejuar de celular. Irmãos, é interessante essas coisas, mas não é isso biblicamente o jejum. O jejum é aquilo que é essencial à nossa vida, sem o qual nós não podemos viver. O alimento, para nos alimentar de Jesus. Então, jejuar de Coca-Cola não vai te matar. Jejuar de celular também não. De Netflix também não. Aqui é deixar algo que é essencial
para a nossa própria existência, para nos alimentar de Deus. Ele será o nosso alimento, sem o qual eu não posso viver. Essa é a ênfase. Então Jesus está ali nesse momento e obviamente teve fome. E aí entra essa questão. Satanás tentaria Jesus, aí o último Adão, da maneira semelhante à que fez com o primeiro Adão. Satanás estava para colocar em prática a sua melhor estratégia, com o intuito de destruir a consagração de Jesus, diz o autor da lição. Mas aqui eu gostaria de acrescentar um aspecto a mais. Não é só isso, irmãos. Não é simplesmente destruir a consagração de Jesus, se é que eu posso dizer simplesmente. Qual foi o objetivo de Satanás ao tentar Jesus para que ele comesse? Qual foi? Vamos lá, um de cada vez aí. Oi? Transformar as... Sim, essas questões de Jesus fazer, mas o que... Traz o microfone aqui. Vamos ouvir o que você disse, porque... Qual o objetivo? O objetivo era exatamente fazer com que Jesus não cumprisse a missão dele, né? Opa, aí sim, acertou em cheio. No objetivo, não era simplesmente destruir essa consagração de Jesus, mas tem alguma coisa, gente, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento nós temos a promessa do Messias, certo? Que é a semente, e o Novo Testamento o florescer desta semente. Portanto, Gênesis 3,15 diz o quê? Quem lembra disso? Vamos lá? Vamos abrir lá que é mais fácil, né? É bem famoso o texto. Pega aí o texto. É aquele texto que nós chamamos de proto-evangelho, a primeira promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é chamado proto-evangelho, ou primeiro evangelho, protótipo, o próton do evangelho, aquele protótipo inicial. Ele está dizendo que ele vai enviar ele vai se fazer homem, e vai destruir o que Satanás fez ali até o capítulo 2. Então, isso é algo que é uma promessa, e isso foi feito no contexto da queda. Satanás sabe muito bem que os dias deles estão contados. Portanto, nesse momento da tentação, todas essas tentações, essas questões que o Satanás está tentando fazer, é exatamente fazer com que não se cumpra o quê? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando nós lemos Apocalipse, nós percebemos que ele vai perseguir a mulher, que aí está falando da igreja, e assim, eu sei que a igreja já estudou sobre Apocalipse, então não precisamos falar sobre isso. Basicamente, essa promessa é perseguida, a igreja é perseguida, a semente do evangelho, essa justificação, a salvação, a redenção é perseguida desde então. Então, Satanás está vendo o próprio Deus que se fez homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio agora para cumprir isso. Eu tenho que parar esse negócio. Porque se ele cede, vai ter que... deu errado. É claro que ele não ia conseguir frustrar os planos de Deus, mas ele tenta. Por isso chamar de tentador, né? O tempo todo. Não pense que porque eu e você somos cristãos, que ele não vai tentar fazer com que nós fracassemos.
que a Bíblia diz que temos que resisti-lo e ele fugirá de nós. Mas o próprio verbo resistir dá essa impressão de que há uma luta. Lembra? Nós falamos na pregação anterior, um dia desses aí, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque os dois militam, são opostos entre si. Portanto, o objetivo de Satanás é exatamente destruir a consagração de Jesus, e destruir esse plano, esse propósito. Se isso ocorresse, nós não teríamos isso aqui hoje, seríamos um clube aqui. Não tem nada ardendo em nosso coração, nada. Não teríamos nenhum motivo de orarmos, nada, né? Como ele disseram, você não disse que edificaria o templo em 3 dias? Desce dessa cruz aí. Ele podia? Em tese, como Senhor Deus, sim e não, porque é um compromisso dele que ele fez, mas, né, vá lá que estranhamente isso ocorresse, qual seria o nosso? Teríamos nada, estaríamos perdidos e alguém teria que satisfazer. Vivemos naquela angústia de vivermos para boas obras e não podíamos sequer pisar na bola um momento sequer. Nem esperança nenhuma. Que esperança teríamos nós? Nenhuma, porque meu Deus, quantas vezes nós pecamos? E teríamos que recomeçar, né? Deu como game over, como diz no jogo, né? Quantas vidas temos e deu game over, tem que começar de novo. Mas temos 3 fases na tentação de Jesus. Quais são essas ênfases? Primeiro, a tentação de ser egoísta. É o que o autor coloca para nós e a gente então segue aí. Satanás, então, o primeiro ataque de Satanás está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 3, quando depois de ter fome, ele então, o diabo, né, diz então, se é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Aqui o autor coloca que essa é uma tentação para o egoísmo, na tentação de sermos egoístas, de ser egoísta, para que Jesus fosse egoísta, e disse o diabo, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E ele destaca, você pode imaginar o quanto Jesus estava faminto após 40 dias de jejum. Eu não jantei ontem à noite e para dormir foi complicado, né? Tinha só almoçado e Gisele foi para um encontro aí com um aniversário de criança, depois foi levar a mãe dela alguma coisa, chegou, você comeu alguma coisa? Eu não, então vou dormir, né? Então eu fui dormir, imagina, já amanheci hoje agradecendo a Deus pelas coxinhas que tínhamos ali, tanto que elas acabaram rápido, né? Mas não foi só eu não, viu, irmãos? Jesus 40 dias, então obviamente que a fome era muita. Eles, olha aí, esse é um lugar que eu posso fazer com que ele estrague tudo. Vamos comer? Churrasquinho, picanha, né? Vamos, né? Que legal. Daqui a pouco a gente falar disso aqui, os irmãos já estão lambendo os beiços, como a gente fala, né? Chegando a hora do almoço, aquela coisa toda, o que eu vou comer e tal. Mas então, Jesus é essa, de satisfazer a si mesmo. Vamos comer, satisfaça a si mesmo, não se preocupe com o resto. Vamos satisfazer a si próprio, cuide de você, cuide da sua vida. Para que ficar preocupado com essas coisas? Né? Você é o cara. Você pode, você é filho de Deus, se você é, né? Todo filho de Deus, né? Todo mundo tem direito, você é um filho de Deus. Satanás atacou então a lealdade de Deus a seu Pai Celeste. Ele usou o mesmo modus operandi, né? Como alguém que faz a coisa errada, né? Digamos assim. Ele usou a mesma coisa com Adão e com Jesus. O seu apetite físico por comida, do mesmo modo que fez com Adão e Eva, e com os filhos de Israel, no Salmo 78, versículo 18. Então, o que está acontecendo aqui é essa tentativa de fazer com que Jesus satisfizesse a si mesmo, com um legítimo desejo de fome, mas ao obedecer Satanás, ele estaria então pecando. E uma vez pecando, não poderia ser o nosso justificador. Vê
como são uns detalhes, parece, porque que tinha a comer, ele é mesmo filho de Deus, mas ele estaria obedecendo uma demanda de Satanás, e não uma ordem de Deus. Obedecendo ao diabo e não a Deus, portanto, pecando. Seu legítimo desejo por comida de um modo ilegítimo. Então diz, o preço, portanto, que ele coloca é, se você é filho de Deus, e de fato é, desde que você é filho de Deus, não é, aqui de fato ele faz uma boa exegese do texto, se é fato, não, aqui a gente pode traduzir, como você é filho de Deus, você pode então fazer isso, tire vantagem de ser filho de Deus. Você está com fome, você não tem que esperar que seu pai satisfaça as suas necessidades. Você não tem que esperar. Tome você mesmo. Vamos lá, você é o filho de Deus. Vamos lá, não espere o pai dar a ordem em um momento certo. Antecipe essa ordem, antecipe esse tempo. E aí ele estaria obedecendo a uma ordem de Deus. Você não dependa de Deus. Você é importante. Você é você. Olha como você é uma pessoa que está dedicada, você é uma pessoa que está seguindo, fazendo a coisa certa. É justo que você se satisfaça, mas era uma demanda que não era a demanda de Deus, e sim a demanda de Satanás. Como Jesus respondeu, então a gente tem Lucas capítulo 4, versículo 3, o próprio Jesus respondendo, no versículo 4, desculpe. Não só de pão viverá o homem não viverá só de pão. Não é só uma questão que Jesus está falando, olha, você não precisa comer para viver, não é isso a questão em si. É claro que nós precisamos nos alimentar, é uma necessidade nossa, mas o que ele estava respondendo é que, ao dizer não só de pão viverá o homem, Jesus estava citando esse versículo porque Satanás estava insistindo, inferindo que ele precisava comer, e Jesus diz, olha, não são realmente as coisas materiais que contam na vida, e sim a confiança em Deus. Ele está dizendo, lealdade, o que é a confiança e a lealdade de alguém ao que Deus diga. Ele está dizendo, o importante é a minha lealdade àquilo que Deus está dizendo. Quem está me dando uma ordem, ou quem está me dando uma sugestão nesse momento, não é Deus. Então, a demanda por comida é até uma demanda legítima, mas isso não é algo que vem de Deus. Não é algo que Deus está me dizendo para fazer. Portanto, ao dizer não só de pão viverá o homem, ele está dizendo, eu preciso ser leal àquilo que Deus quer, e nesse momento é me alimentar dele, é me alimentar de Deus, é fazer a vontade de Deus. Jesus então está dizendo isso, a esperança do homem não está no suprimento, mas no supridor, na dádiva, mas no doador. E Satanás diante de Satanás, ele manteve a sua santidade, entregando ao adversário a seguinte mensagem: posso confiar em meu Pai. Minha confiança não está naquilo que Ele providencia, mas naquilo que Ele é. Naquilo que Ele é. Eu confio no meu Pai. Ele está no comando de todas as coisas. Aqui eu trago um exemplo de uma vez uma criança, estava um avião dentro de uma turbulência muito forte, daquelas que assustam mesmo, que as aeromoças ficam assustadas, os comissários. Quando o comissário ficar assustado, você tem que ficar. Está lá assustado, e tem uma criança lá no primeiro banco, lá desenhando aquelas coisas que os comissários dão para crianças que estão sozinhas. Estão lá desenhando, todo mundo, até fazendo coisas religiosas, como estavam lá, né, entregando a alma para Deus, e a criança lá tranquila. Passou a tempestade, e menino, como é que você ficou quietinho aí nesse momento? Ele então respondeu o seguinte: papai é o piloto, eu estou no avião que meu pai está pilotando, ele que está lá na cabine. Então, é basicamente isso que Jesus está dizendo.
Deus é que sabe o que eu tenho que fazer. Ele está no comando. Ele é o piloto da minha vida, Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Isso é o que Jesus está ensinando em relação a essa primeira cena. Não serei egoísta, serei leal ao meu Pai. Alguma observação, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação nesse momento? Fiquem à vontade. Seguindo, portanto, a segunda cena, então, a segunda ênfase é a tentação de ser bem-sucedido, né? Jesus, então, havia resistido com força, né? E Satanás, e sempre pela palavra, e Satanás veio a ele novamente, buscando fazer com que ele vacilasse em sua lealdade. O propósito aqui, irmãos, que está sempre, o pano de fundo é fazer com que Jesus desobedeça e peque, aí fracassa. Pense nisso. Nós não teríamos nenhuma função aqui nesse momento se ele tivesse desobedecido. Não teríamos esperança, nossas orações não seriam respondidas, seria um exercício vazio. Portanto, o que ele gostaria aqui, o preço, portanto, é que ele negasse totalmente o seu compromisso, né, e que fosse bem sucedido. E o preço para isso é basicamente o que ele colocou. Veja aí, Satanás está dizendo assim: olha, ele não é nem tão Deus assim, eu sou mais do que ele, portanto, você se prostre diante de mim e me adore. O próprio Filho de Deus sabe quem Deus é, o próprio Deus, como ele vai se prostrar diante de um falso Deus, e mentiroso ainda por cima. O que ele destaca, o que ele fala aí no versículo 5, né? Ele levou para um lugar mais alto, e num instante ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu vou te dar todo este poder e glória desde reino, porque tudo isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser, você só tem que me adorar. Não parece coisas que a gente escuta assim, né? Meio de forma sutil? Não, eu posso te dar, você pode negociar essa questão da sua devoção, assim, meio que, como eu disse num dia desse para trás aí, né? A moça que disse: como é que está a irmã fulano de tal? Não, casou com uma pessoa meio crente, né? Não, é uma vida assim, sabe? Eu não exagero, sou cristão, mas eu não exagero, né? Eu sou crente, mas eu não... Eu vou na escola dominical, não preciso ir no culto à noite. Eu vou no culto à noite, preciso ir na escola dominical. Não preciso ir, não exagero. Então, é basicamente isso aí. Jesus, então, está claramente dizendo, o preço seria isso, né? De você considerar Deus como mais uma opção, e, na verdade, se ele é mais uma opção, não é o próprio Deus. E ele mente claramente, dizendo: você pode ter todos esses reinos sem enfrentar a vergonha da dor e da cruz. Não seria bom isso aí? Você pode ter coroa, a cruz aqui é só um atalho. Proste-se e me adore. Essa foi uma oferta atraente, diz o autor. A proposta é essa: se você me adorar. O preço, portanto, era considerar o Pai como menor ou nem mesmo Deus. Você tem que eu recebi tudo. Isso é mentira, obviamente. Na verdade, tudo foi dado ao próprio Cristo. Todas as coisas foram intermédio feita por Ele e para Ele, e para a glória dele, do Filho. Então, ele tenta fazer este aspecto. O que Jesus, então, responde, né? A resposta de Jesus... Opa, eu tirei sem querer, irmãos. Põe aí de volta, por favor. Acho que apertei o botão errado aqui. Pode pôr para mim? Então, a resposta de Jesus nesse momento ao invés de adorar o diabo, Jesus repreendeu, recorrendo então a... Vamos lá, deixa eu pôr aqui. A resposta de Jesus, portanto, foi obediência
ao mandamento. O que o Senhor respondeu foi: eu vou obedecer ao mandamento. É obediência à lei de Deus. Ele está no propósito de cumprir a lei, o mandamento de Deus. Então essa foi a resposta de Jesus. O que ele fez foi exatamente dizer: não importa o custo, nós vamos adorar a Deus. Somente Deus é soberano, somente Ele é digno de toda a nossa glória, adoração e serviço. Não importa o custo, nós devemos adorar somente a Deus. Sola Escritura, sola Fide, sola Cristo, sola Deo glória. Que mais? Sola, ajuda aí, gente. Sola Escritura, sola Deo glória, sola Christus, sola Fide. Sola Gracia. Obrigado. Teria reprovado no presbitério, tá vendo? Dá o desconto da idade. De vez em quando eu e o Sérgio ficamos falando assim: me lembra de eu lembrar você, que você tem que me lembrar de lembrar que eu tenho que lembrar você. Então, basicamente, é somente Cristo, somente Deus é soberano, somente Ele é digno de toda glória, somente Ele deve ser adorado. Não importam as vantagens e desvantagens, não importam as vantagens e desvantagens, só há um Deus a ser adorado. Só há um Deus a ser adorado. A terceira e última, aqui para a gente já caminhar para o encerramento. Todos os irmãos estão calados, né? Ninguém quer fazer nenhuma observação. Fique à vontade, queridos. Vamos lá, então. A tentação de ser espetacular. O que é espetáculo? Até ia, se a gente tivesse tempo, mas eu fico contando história, acabo enrolando um pouco. Para você olhar no Google e ver o que é espetacular, espetáculo, né? Eu já fiz isso, então vamos adiantar só para você me ajudar e participar. Mas, basicamente, relativo a espetáculo, que seduz aos olhos pela grandiosidade, pelo luxo, pelo ineditismo, pelo vistoso. Então, a tentação de ser espetacular. Como é que isso se deu aí? Qual foi o modus operandi aí, né? O preço, o propósito é no versículo, vamos lá ver aqui, o versículo que Jesus disse: então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: já que você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você. Então, o preço era: force, desafie a mão de Deus Pai. Sabe, aquela coisa de você, não, Deus vai ter que fazer. Eu vi uma cena uma vez, num programa de madrugada, já assisti uma vez, estava uma oração bonita, o pessoal ajoelhado diante de uma rede, né, com um monte de pedidos e ajoelhados, e eu falei que a cena é bonita de ajoelho, mas a palavra que saía da boca não estava condizendo com a postura de joelho. Eles estavam dizendo: nós exigimos que o Senhor faça isso, nós exigimos que o Senhor faça isso, e o cara falou assim: se o Senhor não cumprir, eu rasgo a tua palavra. Eu coloco aqui um exemplo, me parece, né? Obediência à lei de Deus. O Senhor, aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, que é o desafio lá de Elias. Se você abrir comigo lá, 1 Reis, capítulo 18, que é o desafio de Elias e os profetas de Baal. É bem conhecido o texto, mas eu gostaria de fazer essa ênfase aqui com vocês. Versículo 24, diz aí: então eles invocaram o nome do Senhor, então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então, observe esse versículo, eu achei que eu tinha transcrito ele ali. Diante dos profetas de Baal, que diziam, né, aqui é o povo de Deus, gente, tá? Aqui é o povo de Deus, Israel, adorando a Baal, e aí fez aquele desafio, né? Elias está fazendo desafio: bom, vocês chamem aí o Deus de vocês, e eu vou chamar o meu Deus, o Deus verdadeiro, aquele que responder com fogo, esse será o Deus. Interessante o desafio, não é? Não é? Não, irmãos, você é povo de Deus. Olha como é que eles responderam:
Boa essa proposta. Como assim? Eles tinham que, como é povo de Deus, o Israel deveria dizer: você está doido, essa proposta sua não tem nenhum cabimento, só o Senhor é Deus. Mas eles, boa proposta. A dúvida, né, no coração de que Deus é Deus, e falar: vamos fazer esse teste aí. Mas não no sentido de ver que Deus ia responder, mas ele, não, Baal vai responder. Vocês vão ver a história, como que eles ficaram, e até Elias fazendo algumas ironias com ele. Deus está ocupado, Deus está fazendo o quê? Está atendendo alguma necessidade? Os exegetas, a gente diz que é necessidade fisiológica. Vê que saiu, está no banheiro, deu dor de barriga, e não está atendendo vocês. Mas esse é uma coisa que tira da gente essa noção, e é o que eles estão fazendo. Como é que Jesus respondeu? Então, ele respondeu a Satanás o seguinte: a palavra de Deus é o suficiente, eu creio nele, eu não preciso colocá-lo à prova, eu não preciso colocar Deus à prova, eu sei que ele é Deus. Se a doença me tirar a vida, ele ainda será Deus. Se eu morrer no cumprimento da minha missão, nada terá fracassado, porque ele é Deus. Ele é Deus. Jesus está dizendo: eu não preciso desafiar a Deus para saber que ele é Deus. Eu não preciso, ainda que Deus cure e responda, como tem respondido nossas orações na quarta-feira, pessoas sendo saradas e curadas, sem que a gente até se dobre e fale: vamos rasgar a Bíblia, né, pastor? Se Deus... Não, nada disso. Apenas oramos, intercedemos, coloque. O irmão que veio aqui na quarta-feira disse como Deus atendeu o pedido que a igreja fez no caso do câncer da sua mãe, e foi através do médico, mas de uma forma que ele não esperava. E outros sem a necessidade de médico. Mas se Deus não curasse, se Deus não fizesse, ele continua sendo Deus, porque o propósito dele jamais será fracassado. Portanto, ele diz: vai embora, Satanás, você não me arrancará de meu Pai Celestial, eu confiarei nele e serei, portanto, o próprio. Ele é Deus. Primeiro sinal, bem em cima, e aí a gente já está encerrando. Jesus, então, é o padrão da nossa própria santidade, trazendo agora para nós como essa narrativa, como esse padrão se adequa a nós, como é que isso deve nos afetar, olhando para essa cena de Jesus e dizer: e agora, pastor, eu vou sair para a minha missão, como o senhor disse, eu sou médico e eu tenho consultas a fazer domingo, de segunda a terça, eu sou advogado, eu tenho causas para defender, eu sou professor, eu tenho pessoas para ensinar, eu presto serviço em várias casas e agora eu tenho que fazer isso. Enfim, como é que isso me afeta como cristão antes da profissão? Como é que isso afeta a minha santidade? Como é que isso deve nos afetar? Portanto, algumas lições. Primeiro, a gente tem a grande esperança aqui, relembrar que temos em Jesus o nosso líder, o nosso Senhor, o vitorioso. Ele venceu por nós. Nós, se fôssemos no lugar dele lá, não teríamos passado 8 horas sem nos alimentar, e no máximo já teríamos pedido para trazer um pãozinho mesmo que seja, ou aceitado lá, não é? Mas por causa dele, mesmo que nós não consigamos jejuar, ele jejuou por nós. Isso não significa que nós devemos abrir mão do jejum, do alimento para nos alimentar de Cristo, mas nós temos a nossa grande esperança. Ele é o nosso vitorioso. O primeiro Adão falhou no teste no jardim do Éden, o segundo não. E nós somos restaurados não à imagem do primeiro Adão, mas nós somos restaurados à imagem de Cristo. Em Cristo Jesus fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, para se tornar o nosso justificador. Então isso, olhar para essa cena, primeira coisa que nos lembra é a grande esperança que temos em Jesus, para sair daqui e cumprir a nossa missão. Para cumprir a nossa missão, né?
Não estamos mais sobre a escravidão do pecado. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em segundo lugar, Jesus, né? Vamos lá. Jesus é o supremo exemplo de santidade. Jesus é o exemplo. Jesus em João 5,30 diz: não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Então, como crentes, temos a obrigação de andar nos passos de Jesus. E aqui, preste atenção comigo, já estou encerrando, isso é importante. 1 Pedro 2, se não me engano, mas eu vou de cor aqui lembrar, e diz: Cristo sofreu em nosso lugar, dando-nos exemplo para seguirmos os passos dele. 1 Pedro 2, e alguma coisa, não me lembro agora. 2, está lá, estou falando, gente. Me lembro de lembrar que eu tenho que lembrar depois. 2:21, né? Ele deixou exemplo para seguirmos nosso passo. Essa palavra exemplo na Bíblia, na língua original do Novo Testamento, é a palavra chamada hipograma, que é basicamente uma espécie de rascunho sobre o qual você escreve. É aquilo que a criança chega em casa com a letra pontilhada, né? Se aprender a caligrafia, escrever o A, e você fica às vezes, seguindo a linha, e a mãe e o pai ficam bravos: meu filho, está aqui, é só riscar em cima, não é embaixo. Do lado de cima, assim, não está a liberdade, a A tem que ser exatamente aí por cima. O hipograma é isso, é a gente ter um modelo para seguir e girar em torno dele, não pode ser fora disso. Então, o que Jesus ele deixou esse modelo. Nós, para sermos cristãos, não podemos criar outro modelo, tem que ser esse hipograma. Se eu quero ser um cristão, tem que ser como Cristo, não pode ser como outro qualquer. E essa é a palavra que diz aí, ele deixou o exemplo para nós. Devemos andar, de Efésios 4:1, andar de modo digno do chamado que recebemos. Então, as aplicações: devemos, primeiro, resistir às tramas de Satanás. Irmãos, preste atenção nas tramas, nas ciladas que o inimigo apronta contra a sua vida. Fique atento, vigie, fique atento. Você tem uma missão. Quando você sair daqui, você tem uma missão. Você veio aqui se preparar para essa missão. Então fique atento quanto às artimanhas de Satanás para interferir nessa missão e você se veja fracassado e envergonhado. Fique atento. Segundo, devemos resistir a essas tramas. Não apenas tomar ciência delas, mas ter uma postura de resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Lembra que nós falamos? É uma guerra. É preciso você resistir continuamente. Quantas vezes eu e você precisamos ser severos com a gente mesmo? A gente precisa ter essa revolta contra nós mesmos, de abrir mão daquilo que nos afasta, que nos faz nos envergonhar. Falar: não posso nem evangelizar, não posso, eu vou lá, Satanás está na vida de alguém, vou lá expulsar e ele vai me expor. Resistência. Mais uma aplicação: devemos confiar plenamente na palavra de Deus. Confiar, ter uma inabalável lealdade às prioridades, aos propósitos, à vontade de Deus em nossas vidas. Assim como foi para Jesus, o nosso prazer deve ser fazer a vontade de Deus. Eu vou lhe dizer, encerrando, não existe nada melhor do que, de fato, ter Deus como nosso castelo, nossa proteção. E a vontade de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Eu faço sempre essa pergunta quando falo sobre isso. Eu pergunto assim: qual é o melhor lugar que existe do que estar no centro da vontade de Deus? É uma pergunta retórica, obviamente, porque não existe lugar melhor.
Então faça a vontade de Deus a qualquer custo, porque não existe coisa melhor. Alguma vez uma pessoa disse: vamos fazer uma oração forte. E a oração forte para mim, irmãos, é essa: Deus, faça a tua vontade na minha vida, porque essa oração será respondida sempre, 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 sempre. Tem um hino que diz, né? Castelo forte, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu a cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos de Deus já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, e é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar nesse momento. Os irmãos ficaram bem calados hoje, né? Acho que eu falo demais. Já falei, se vocês não me interromperem, a gente vai embora. Vou postar para vocês as perguntas aí da escola dominical, para vocês pensarem, como a gente sempre coloca. Mas nesse momento vamos orar, vamos colocar de pé e vamos orar, e depois nós estamos encerrados na nossa escola dominical, cumprindo assim o nosso horário. Senhor, te agradecemos pela palavra do Senhor, pelo ensino, que o Senhor possa nos levar para casa agora, saindo daqui, para aquele portão lá fora, sabendo que temos uma missão, principalmente, a missão prioritária é glorificar o Senhor e ter prazer no Senhor, o tempo inteiro. E muitas demandas, muitas situações vão tentar nos fazer negociar essa prioridade, de obedecer ao Senhor, de ter prazer no Senhor, de glorificar, ter o privilégio de apontar para Cristo o tempo inteiro. Então, em nome de Jesus, pedimos forças e obrigado porque o Senhor venceu. E o Senhor diz, quando João Batista batizou o teu filho, naquela época histórica, num espaço cronológico da história, e o Senhor disse: esse é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. João Batista dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tirou, portanto, o poder do pecado sobre o mundo. E ele então é derrotado, esse pecado, por causa da obediência de Cristo, e ele nos justificou. Obrigado, Jesus, pela morte do Senhor, mas também pela sua ressurreição, e pelo fato de o Senhor estar vivo à direita do Pai nesse momento, intercedendo por nós, porque nós precisamos dessa intercessão, do poder do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.